Boa noite a todos. Boa noite, irmãos. Que a graça de Jesus esteja sobre as nossas vidas nessa noite, assim como tem sido até aqui, amém? Eu queria que você cumprimentasse a pessoa que está do seu lado, desejar uma boa noite, e que o Senhor seja com você nessa noite, que a gente possa cultuar o nosso Deus, que nós possamos juntos cantar louvores a Ele, ouvir a palavra do Senhor e sairmos daqui abençoados, certos de que durante a nossa semana nós vamos ser bênção na vida de outras pessoas, amém? Que isso possa estar como certeza em nossos corações, que nós vamos sair daqui melhores do que quando entramos, porque nós vamos sair daqui cheios da palavra do Senhor, para abençoar outras pessoas que vão estar no dia a dia das nossas vidas, amém? Nós vamos ter algumas apresentações no começo do culto, que nós possamos aproveitar essa homenagem às mamães, e também quero aproveitar e dizer feliz Dia das Mães a todas as mamães da nossa igreja, que Deus possa continuar te abençoando, abençoando sua família, e fazendo com que você seja um exemplo na vida dos seus filhos, da sua família, amém? Então quero convidar as crianças que vão estar apresentando primeiro. Alguém igual a você não vi jamais.
de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe num toque de amor. Nunca deixe alguém dizer que não é querida antes de você nascer. Meu sonho com você. Nunca deixe alguém dizer que não é querida antes de você nascer. Meu sonho com você. Você é linda, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Você é linda demais, perfeita, amada do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Princesa, aos olhos do Pai. Lindos, lindos. Quero chamar os pré-adolescentes, o PJ e o UPA. Também vão apresentar uma canção para as nossas mamães. Não sei porque eles estão com um pouquinho de vergonha, irmãos. Essa idade, eu acho que eles... Canta com sorriso. Tua voz de mãe me dizia, filha, isso não. E essa sabedoria livrou-me de armadilhas, guardou meu coração. O teu olhar de mãe enxergava o que eu não via, não. E essa sabedoria livrou-me de armadilhas, guardou meu coração. Teu coração de mãe me ama sem explicação. Afeto incontestável, amor incomparável, é o amor de mãe. Teu coração de mãe me ama sem explicação. Afeto incontestável, amor incomparável, é o amor de mãe. Tua voz de mãe me ensinava sempre a direção.
Nesse momento especial, nós queremos convidar para estar aqui à frente a Gabriela. Cadê a Gabriela? Gabriela é filha do Márcio e da Márcia, um casal querido nosso, que há 6 anos se mudou para Maringá, mas eles ainda continuam membros da nossa igreja. E eu tive a alegria de fazer estudo bíblico com o Márcio e a Márcia, e no ano de 2012 eles foram recebidos aqui por batismo e profissão de fé, e a Gabriela por batismo infantil. Já era uma garota, e ela tomou a decisão de que queria professar a sua fé. Eu fiquei muito honrado, porque ela gostaria que eu fizesse esse ato religioso. E agradeço a Gabriela por me dar esse privilégio grande nesse momento. A Gabriela é estudante de odontologia, uma universitária, e vive no meio complicado, meio estudantil. E eu estava ouvindo o testemunho dela, da sua vida como cristã nesse meio. E é tão bom ver uma pessoa jovem abraçando a carreira cristã, a vida cristã, e optando em ser uma seguidora de Jesus. E nesse instante, então, nós vamos fazer as perguntas de praxe para a Gabriela. E eu gostaria que o Márcio e a Márcia viessem aqui também, estivesse aqui do lado da filha, nesse momento tão especial. Eu pude recebê-los por batismo, profissão de fé, e hoje recebendo a filha. Márcia, que presente no Dia das Mães. Uma alegria muito grande receber a sua filha, Gabriela, que eu ia fazer estudo lá, e você ficava preocupado, que ela ficava fazendo bagunça, não sei o que e tal, né? Muito bom. Parabéns para vocês, e pela filha que vocês têm, a outra também, né? Gabriela, você reconhece e acredita que há um único Deus distinto em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que nós denominamos de Santíssima Trindade. Você reconhece que na eternidade Deus planejou a nossa salvação, e esse plano é único, através do seu Filho Jesus, que veio ao mundo como Cordeiro de Deus, deu a sua vida por nós, derramou o seu sangue para a nossa remissão, e que fora dele não há qualquer possibilidade de salvação, e que é preciso crer nele para ter a salvação. Você crê assim? Você já creu em Jesus e já o aceitou como seu único e suficiente Salvador? Você também acredita nas Escrituras do Velho e Novo Testamento como única regra de fé e prática para as nossas vidas? Você aceita as doutrinas, os ensinamentos, o sistema de governo da Igreja Presbiteriana do Brasil sem qualquer dificuldade? E você promete, como membro dessa igreja, zelar pelo seu testemunho lá fora e também no meio da igreja, no âmbito da igreja, e sempre contribuir de todas as formas necessárias e possíveis para o bem e crescimento da igreja? Promete sempre dar um testemunho de vida cristã fiel a Jesus? Também você reconhece e acata as autoridades constituídas da igreja enquanto elas estiverem agindo de acordo com a palavra de Deus? Que bom, Deus abençoe você. Nós vamos orar agradecendo a Deus por esse ato tão importante, e a partir desse momento você se torna membro professa, não mais membro menor, mas membro em comunhão da Igreja Presbiteriana do Brasil, com todos os direitos e deveres que competem
aos seus membros. E eu achei interessante o que você disse do exame. Foi perguntado pelo pastor Arlindo, por que você está dando esse passo? E você disse que gostaria de expressar publicamente aquilo que está no seu coração, e o seu compromisso é seguir e servir a Jesus em toda a sua vida. Que essa resposta dada ali no conselho da igreja seja, de fato, uma realidade em sua vida cada dia, e com a graça de Deus será. Ó Deus, muito obrigado pela vida do Márcio, da Márcia, pelas filhas que eles têm, pela Gabriela, que hoje, por iniciativa própria, teve essa decisão, essa atitude de professar a sua fé, de dizer publicamente que crê em Jesus, na palavra de Deus, e que se compromete a ser uma seguidora de Jesus e uma membro da tua igreja, sempre com desejo de fazer o melhor pelo crescimento e pelo bem da tua obra. Conserve, ó Pai, a Gabriela nos teus caminhos, e que ela possa, onde quer que esteja, especialmente no meio universitário, que ela possa ser sal, possa ser luz, possa dar um testemunho brilhante daquilo que tu representa na sua vida. Esteja lhe dando todas as condições possíveis para que de fato ela possa cumprir aquilo que acabou de prometer diante de ti, da tua igreja. Abençoe toda a sua família cada dia, e nós oramos, ó Pai, gratos, em nome de Jesus. Amém. Gabriela, declaro você membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Uma salva de palmas para a Gabriela. Márcio e Márcia é um fruto do ECC. Quem não acredita no ECC tem frutos. Obrigado, pastor. Alô, esse aqui está melhor, né? Quero agradecer você que está aqui nos visitando hoje, principalmente se tem alguém pela primeira vez. Não vá embora antes de receber de nós um presentinho no final do culto. Então, ao final do culto, você pode vir, acabou o culto, você sai do seu lugar, vem aqui à frente, vai ter um casal aqui que vai dar um presentinho para você que está aqui pela primeira vez hoje. Também, se você quer fazer o que a Gabriela fez, domingo que vem a gente vai estar iniciando a classe do trilho, onde as pessoas que ainda não são membros da igreja, querem ser membros, ou pelo menos conhecer um pouco mais da igreja, da visão da igreja, elas fazem essa classe chamada trilho. Começa domingo que vem, às 9h30 da manhã, aqui na Escola Dominical. Se você ainda não deu o seu nome, me procure, ou essa semana ainda procure aí na secretaria da igreja e dê o seu nome. Eu quero chamar aqui à frente também o Guilherme e a Cris, que trouxeram pela primeira vez o Rafael. Vem cá, vamos orar, agradecer a Deus por esse presente maravilhoso. E vem o Roger, vem a Sara também, para a gente estar orando e louvando a Deus por essa família. Foram presenteados com mais um filho. Um filho sempre é um desafio, mas é sempre uma alegria redobrada na nossa vida. Vamos agradecer a Deus por esse presente maravilhoso aqui. Vamos orar? Ó Deus, obrigado pela vida do Guilherme, da Cris. Obrigado por eles estarem aqui conosco, trazerem essas crianças aqui também, para ouvirem a tua palavra, aprenderem de ti desde a mais tenra idade. Agora chegou o Rafael. Oh Deus, como nós te louvamos, temos alegria, Senhor, de nesse momento apresentá-lo diante do teu trono de graça. Que a vida do Rafael seja uma vida repleta de bênçãos, e que ele seja um servo nas tuas mãos. Que ele seja ensinado desde a mais tenra idade sobre o teu caminho,
e se apresse a andar nesse caminho, assim como a Sara, assim como o Roger. Então ajuda esses pais, ajuda a tua igreja, para que juntos possamos ensinar o caminho do Senhor a essas crianças. Nós te louvamos, ó Deus, obrigado por tudo, os abençoe, em nome de Jesus, amém. Parabéns. Vamos louvar o nome do Senhor. Boa noite, irmãos. Vamos colocar em pé, se você puder. Vamos colocar em pé para louvarmos ao Senhor, cantarmos com alegria. Hoje é uma noite de festa, de celebração. Palmas, queridos, com todo o teu ser, com todas as suas peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. O refrão você sabe. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória no céu, oh aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não onde ocultar. Brilha a tua luz, Senhor, pois Cristo é luz que, aleluia, nunca se apaga, vem ao seu lado, sempre hei de andar. Vamos lá, igreja, brilhou, brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória no céu, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Brilha a sua luz sobre nós, Senhor. Queremos resplandecer o teu amor que nos alcançou, que nos libertou, que nos deu livre acesso ao Pai. Nos bendita, vai me guiando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, possuo o gozo da salvação. Quero ouvir só a igreja agora. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória no céu, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Brilho celeste, brilho celeste, que a luz de Cristo brilhe sobre cada um de nós, enche a minha alma, glória no céu, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois
Jesus Cristo é meu. Aleluia. O amor de Deus é maior, o amor de Deus é grande, Ele nos cobre, é profundo, é imenso. Vamos declarar isso? Comigo, querido. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. Solta a sua voz e adore ao Senhor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso, cobre-nos. É glorioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Olá, querido. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É glorioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É glorioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Eis-nos aqui, Senhor. Apresentamos as nossas vidas diante de Ti, os nossos medos, as nossas angústias, as nossas ansiedades, as nossas provações. Cobre-nos, sustenta-nos. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos. Glorioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É glorioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Só o amor de Deus, querido. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É glorioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É glorioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Aleluia. Aleluia. Só o amor de Deus. Se cantarmos a próxima canção, querido, você que trouxe os seus dízimos, as suas ofertas, pode trazer aqui até o gasofilaço. Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Adore ao Senhor, querido, de todo o teu coração. Santo, santo, santo,
Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Vestido do arco-íris, som de trovão, luzes relâmpagos, louvores, honra, glória, sai poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Nossas vidas te adoram, Senhor. Tua igreja te adora. Seus olhos, querido, peça para Deus falar contigo. Espírito Santo de Deus vem sobre nós, ministra aos nossos corações, ó Pai. Tens liberdade em nosso meio, seja adorado nesse lugar. Santo, 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 Tu és digno de todo louvor, Senhor. Exaltamos, Pai, glorificamos, entronizamos o Teu nome. Aleluia. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 és todo poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Pode ser erguer as suas mãos aos céus em sinal de adoração, querido, e cantar mais uma vez esse refrão. Nós erguemos as nossas mãos em sinal de adoração e declaramos: Senhor, Santo, 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 és todo
adoração, o nosso louvor, que é fruto de lábios que te amam, que te buscam, que querem agradar o teu coração. Encontre em nós verdadeiros adoradores. Que o Senhor possa olhar para cada um de nós aqui e se alegrar com as nossas vidas, e que isso não seja um reflexo de um momento único aqui, mas que nós possamos viver isso lá fora, Pai, como igreja, como filhos, diariamente, nas nossas casas, nos nossos trabalhos, em qualquer lugar que nós estivermos, onde nós plantamos a planta dos nossos pés, que o seu nome possa ser proclamado, que o seu amor possa ser proclamado nessa cidade, nesse estado, nesse país. Aleluia, recebe o nosso louvor, que seja aroma suave, Deus. Amém. Amém, querido. Pode se assentar. Amém. Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Momento tão bom de culto, de louvor, de adoração. Eu quero nesse momento, então, oportunizar as crianças até 10 anos, podem estar indo para o ministério infantil, continuar o culto ali. Queria que a gente estivesse orando pela vida da Adriana, esposa do pastor Maílson. Ela fez uma cirurgia simples, complicou, está internada. Então coloca aí, Adriana, nas tuas orações. Também vamos agradecer a Deus pela vida da Bruna, a Bruninha, que faz parte do Ministério Doadores da Alegria. Toda quinta-feira que a gente vai lá no hospital visitar o pessoal, e a Bruna faz parte desse ministério. Também fez uma cirurgia simples, agravou, ficou 20 dias internada, está internada agora, 21 dias, e só que anteontem ela saiu da UTI, então foi para o quarto, e nós louvamos a Deus também por essa recuperação. A Bruna é um milagre nesse sentido, porque até os médicos já haviam praticamente desistido, né? Falar, orem bastante, porque só Deus mesmo para livrá-la dessa situação. E foi o que aconteceu, graças a Deus. Bom, parabéns às mães. Finalzinho aí do Dia das Mães. Hoje é o mês também da família, maio, comemoramos a família. E eu gostaria de continuar trabalhando nessa temática, embora não diretamente a questão das mães, mas quero falar sobre família nesse momento, nessa noite. E eu convido você a abrir a tua Bíblia lá no Salmo 78. Salmo de número 78. Isso, ficou melhor agora. Salmo 78, versículos 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus: Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem por sua vez
os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Senhor, estamos diante da Tua palavra. Fala ao nosso coração, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, e dá-nos esperança nesse tempo de tanto pessimismo em relação à família, tanto pessimismo em relação a relacionamentos, inclusive dentro da igreja. Dá-nos esperança, Senhor. Coloca no nosso coração essa vontade de buscarmos e servirmos cada vez a Ti mais e melhor. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando a gente olha esse quadro no país, será que ainda existe esperança para a família? Nos nossos dias a coisa parece estar muito difícil de fato. O desafio como pais, pai e mãe, hoje Dia das Mães, para a gente relembrar os desafios que uma mãe tem e que um pai também tem, nesse cuidado dos nossos filhos, nessa educação das crianças. E educar no contexto brasileiro hoje não é fácil. Para quem é cristão, é um grande, é um tremendo, um enorme desafio. A constatação, quando nós olhamos para o nosso país de uma forma geral, a constatação evidente, o que salta diante dos nossos olhos, é que nós e os nossos filhos somos muito mal educados. E mal educados aqui não no sentido de mal, educados no sentido pejorativo, mas mal educados no sentido de receber educação. Os organismos hoje que se propõem a educar o povo, nos educar os nossos filhos, são mecanismos com visões anticristãs. A cultura lá de fora não é uma cultura cristianizada. A igreja se perdeu nesse processo. Nós não influenciamos a esse ponto a sociedade. E o que está aí é uma cultura absolutamente anticristã. Inclusive dentro de muitas igrejas que se dizem cristãs. Então nós, nesse sentido, somos muito mal educados. Como a nossa educação não é boa, nós temos alguns aspectos deficitários nela. Eu quero trabalhar 2 aspectos. Eu não sei se não está funcionando o PowerPoint. Por favor, se tiver aí, pode ir colocando aí para o pessoal ir acompanhando. Isso, obrigado. Primeiro aspecto que nós temos é o aspecto deficitário na educação moral da nossa sociedade, do nosso país, da nossa família. E muitas vezes a gente entra nisso sem perceber. Os nossos filhos e nós mesmos estamos sendo bombardeados por essa cosmovisão pagã. O que é cosmovisão? É a maneira como você enxerga a vida, como você enxerga o mundo. São os teus valores. E você é como você enxerga. Você não é aquilo que você enxerga, mas você é como você enxerga. Como é que você enxerga a vida? Então, a cosmovisão que nós enxergamos por aí, ou que nós constatamos, ela é absolutamente deficitária na questão da educação moral. Ela não combina com a maneira que Deus retrata a vida. É uma maneira que vai contra a palavra do Senhor. Essa cosmovisão pagã, ela não vem pingando, ela vem sendo derramada aos baldes em cima
de nós e principalmente dos nossos filhos. Por exemplo, frequentemente há, dentro dessa educação moral daí de fora, não bíblica, a promoção de uma sexualidade promíscua e precoce. Há uma promoção intencional de uma sexualidade promíscua e precoce. Essa é a cosmovisão pagã. As crianças não estão demorando muito para descobrir aquilo que elas deveriam descobrir só quando maduras. E se você demorar como pai para conversar sobre sexualidade com os seus filhos, alguém vai conversar antes. E vai passar uma visão distorcida. Tem gente chegando na frente, tem pai e mãe que está se omitindo de conversar um aspecto bíblico sobre a questão sexual com o filho, com a filha. E aí o mundo está chegando na frente. A agenda homossexual hoje, na nossa sociedade, na mídia, é fortíssima. Olha para o ensino público, como isso está querendo entrar cada vez mais forte nesse ensino. Quando o ensino público ensina que, na maioria, eu sei que tem professores aqui no ensino público, e vocês sabem disso. Embora vocês não ensinem isso, tem gente que ensina que a atração pelo mesmo sexo é normal. E se você falar que não, muitas vezes você está correndo o risco até de perder o teu emprego. Ou de responder processo. A atração pelo sexo oposto é algo que é reprimido e sempre foi. Aliás, a atração pelo mesmo sexo, dizem eles, sempre foi algo reprimido na sociedade. É a construção de uma moralidade judaico-cristã do passado. Esse negócio ficou no passado. É uma opressão você não poder usufruir plenamente das tuas vontades sexuais. É opressivo. A cosmovisão cristã para essas pessoas é opressora. É uma palavra que eles gostam muito. Aí você transforma quem tem sentimento homossexual em vítima. Porque ele é oprimido pela sociedade. Coitado, ele está sendo oprimido, ele não está sendo entendido. E no Brasil, você ser oprimido funciona muito bem. Porque a maioria das pessoas é treinada dentro dessa visão e cosmovisão não cristã, mas marxista. E intencionalmente o ensino público treina os nossos filhos para que eles enxerguem a sociedade entre opressores e oprimidos. E aí é uma guerra de classes sendo criada e nós já vivemos um pouco disso. E aí você coloca os homossexuais no grupo dos oprimidos. E você então os transforma em vítimas da sociedade. E aí há de se fazer justiça sempre pela vítima. Aliás, irmãos, o senso comum hoje nas escolas não é que você construa a tua história e procure ser protagonista, mas é que se alguma coisa te acontece, você é vítima. E você sempre tem alguém a quem culpar. Isso está terrível. Porque essa visão se alastra para dentro das famílias. Porque se alastrou no país, se alastra para dentro da religião, do sistema, do Estado, enfim. E com a visão humanista, egocêntrica, as pessoas não vivem mais contentes, elas vivem revoltadas. Porque uma vítima, e que se considera vítima, ela tem um aliado forte, que é a revolta. Ela precisa se revoltar. Ela se revolta contra aquilo, contra o que estão falando, fazendo.
E aí, irmãos, numa sociedade revoltada, nós não encontramos bons casamentos. As pessoas se revoltam fácil, uma com a outra, brigam. Por quê? Porque eu caso para ser feliz e se você não me faz feliz, eu me revolto. Eu estou sendo tua vítima. E com casamentos destruídos, falidos, porque não estão vivendo princípios cristãos, antes estão vivendo princípios anticristãos, a tendência é cada vez maior de crescimento de homossexuais e lésbicas. Eles nascem, em sua maioria, de famílias que têm dificuldades com a fé, com Cristo, ou famílias destruídas de fato, pessoas que se relacionaram aqui, ali, lá, e de tudo quanto é jeito. E as pessoas vão entendendo isso como natural, porque na escola não há uma orientação contrária em relação à questão da sensualidade. A Bíblia, obviamente, é ultrapassada. Não dá para usar a Bíblia como parâmetro na escola. Mas olha, não só na sensualidade, as músicas que se cantam por aí, músicas que nós cantamos, também. Você olha para o teu filho ouvindo uma música para a tua filha, você muitas vezes não percebe, e a criança não entende muito bem aquela letra, mas daqui a pouco ela vai passar a entender, e aquilo é normal, porque as músicas hoje, em grande parte, são arautos também dessa filosofia de vida anticristã, onde tudo pode, onde tudo é livre. Esse crescente isolamento dos pais, que nós chamamos de abismo de gerações, também é muito sentida hoje, e é um aspecto deficitário na educação moral. Porque antigamente, talvez uma criança não pudesse assentar-se numa roda de adultos para ouvir a conversa de adultos. Parece que lá havia um certo abismo de gerações, mas não. Naquela época havia uma definição de papéis bem distribuída na família. O pai e a mãe comandavam a criança obedecia, ela era educada, os pais influenciavam muito mais. Hoje, a pedagogia moderna vai dizer que você precisa ser amigo do seu filho. É claro, temos que ser amigos dos nossos filhos, mas a ideia de amizade aqui da pedagogia moderna é uma ideia de proximidade equivocada, onde pais não têm mais influência sobre os filhos, onde pais são gênios da lâmpada para os filhos, onde eles apenas satisfazem a vontade dos filhos, e você vê isso, pais que não conseguem controlar os filhos, o cara fala publicamente não, e o filho não obedece. Por quê? Porque na casa já é assim, não tem limites impostos, porque se eu colocar limites, eu não estou sendo amigo do meu filho. Olha no que a gente está acreditando. A Bíblia fala que se você não ama seu filho, você não coloca limites. Agora, se você ama, você coloca, porque você quer que ele seja uma pessoa diferente, um cidadão bom, um presente de Deus para o mundo. Então a Bíblia, irmãos, hoje quem influencia os nossos filhos? Os amiguinhos deles. Mas a Bíblia não traz uma ideia de que o amiguinho que influencia o filho. A Bíblia sempre traz a ideia de que o pai e a mãe são os maiores influenciadores dos filhos. A Bíblia não traz a ideia de criança andando com criança. A Bíblia sempre apresenta a ideia de criança andando com adulto. Embora, sim, elas vão brincar e sempre brincaram, mas quem influencia tem que ser você, pai, você, mãe. E hoje, com a educação integral que o governo está lutando para aprovar,
para que os nossos filhos sejam tirados de nós e colocados na escola para passar o dia todo, é um grande perigo. É um grande perigo para continuar fazendo a cabeça dos nossos filhos ideologicamente. E cada vez isso torna mais distante o nosso relacionamento com os filhos. E muitas vezes os pais trabalham o dia todo também, voltam para casa e tem aquele sentimento de culpa. O filho desobedeceu, mas aí está culpado porque não passou o dia com o filho. E aquele sentimento de culpa faz com que o pai não corrija o filho. E aí é difícil. E as crianças vão se tornando... Porque o problema, irmãos, o problema nunca é na criança. Se tem uma criança muito bagunceira, muito sem educação, eu vou falar para você, o problema não é na criança. Não está na criança. É a gente que vai deixando a coisa desandar. E vai deixando. Então, irmãos, esse abismo de gerações, a gente não consegue, por mais que a gente estude entender a criança, lutar para ser um pai e uma mãe melhor, estar mais presente, isso tem aumentado nos nossos dias. E nossos filhos têm sido órfãos nesse sentido, de pais de corpo presente. Porque embora o pai está presente em casa, mas não conversa. Então cresce a ideia de que os filhos são e devem ser doutrinados por outras pessoas ou entidades, enfim. Por exemplo, eu preciso levar o meu filho para a igreja, porque senão ele não tem uma boa educação. A boa educação é em casa, a igreja só vai ajudar nesse processo. O meu filho está se perdendo porque a igreja não tem um bom ambiente lá para educar meu filho. Não, seu filho está se perdendo não é por culpa da igreja. A educação é em casa, a igreja é complemento. Mas hoje nós terceirizamos a educação. Isso tem sido um aspecto muito deficitário na educação moral. Porque nós também estamos sendo atingidos por essa cultura anticristã. Então, não é nem a igreja, não é nem a escola, é a casa. Outra coisa, irmãos, hoje nós vivemos uma escola sem Deus. Por causa do Estado laico, é claro, não é bom que o Estado se envolva com religião, religião com Estado e tudo mais. Mas o Estado laico é confundido hoje com um Estado ateu. Quer dizer, não se respeita as religiões todas. Não é isso. A gente não quer nenhuma religião. E hoje as escolas estão assim, antigamente, os pastores sabem disso, nós éramos chamados para dar palestras, para falar com os alunos e tudo mais. Hoje em dia está difícil esse negócio. E quando o diretor ou o professor nos chama, ele está correndo risco de alguém dedurar e tudo mais. Então a escola hoje é uma escola sem Deus. Os livros didáticos, os livros paradidáticos, minam a moral judaico-cristã. Por exemplo, elas afirmam o agnosticismo. Muitos livros afirmam o agnosticismo. O que é o agnosticismo? Quer dizer, se Deus existe, a gente nem sabe que Ele existe, mas Ele não pode ser explicado de forma racional. Então nem vamos falar de Deus. Deixa para lá. Eles apreciam essa pluralidade religiosa, dizendo assim, todas as religiões são iguais, pregam a mesma coisa. Eles promovem, os livros promovem o ateísmo. A religião prega o amor, a tolerância, o cuidado, mas eu quero dizer para você que você não precisa ser religioso para ter amor, para ser caridoso, para ter cuidado com as pessoas. Você pode ser moral sem Deus. Você pode ter uma conduta correta sem religião. E eles usam sofismas. O que é um sofisma? É uma falácia,
é uma mentira. A pessoa sabe que é mentira, mas ela mesmo assim conta e ela fala para tentar, e de forma maldosa, para tentar destruir o argumento alheio. Isso é um sofisma, é um fato mentiroso, que é contado como se fosse verdadeiro para destruir um argumento verdadeiro. Então, por exemplo, um sofisma, atribuem, e na escola, em alguns livros, quem sabe, eu já ouvi sobre isso, atribuem à religião um caráter evolutivo. Então lá o sociólogo, professor, tal, vai falar assim: olha, a religião antigamente, antes de ter esse negócio de igreja, essas coisas, lá antigamente as pessoas eram muito crédulas. Elas acreditavam num animal, acreditavam num astro, acreditavam numa árvore, acreditavam... E depois a religião foi evoluindo até que as pessoas criaram um Deus. Irmão, da onde tiraram isso? É uma falácia. E muitos alunos estão ali escutando aquilo e falam: então é assim. Caráter evolutivo da religião. Colocam e informam falsamente as pessoas. E como a Bíblia não é digna de pesquisas, essa mentalidade vai sendo difundida na mente dos nossos filhos. Outro sofisma histórico, o caráter evolutivo da criação. Quer dizer, o mundo, o que a escola ensina sobre esse mundo? Que ele foi criado através do Big Bang e hoje as pessoas então evoluíram a tal ponto de nós estarmos aqui desse jeito. Houve então um processo de evolução. Essa é uma teoria científica que hoje, cada vez mais que as pessoas conhecem ciência, está sendo desmascarada, porque não tem uma única prova de evolução nesse mundo, uma única. Tem que ter mais fé para acreditar nisso, porque fisicamente é impossível esse mundo ter nascido do nada. Fisicamente é impossível, na questão da física quântica, sei lá o quê, é impossível esse mundo ter nascido do nada. Então nós, cristãos, cremos na criação. Ele não nasceu do nada, tem um Criador. Mas quem é da evolução diz: não tem Criador, não tem Deus, tudo é evolução. Mas cientificamente isso é impossível. Então hoje existe uma teoria que está ganhando força no colégio presbiteriano Mackenzie de São Paulo, e cientistas americanos e brasileiros estão olhando para essa teoria e estão aceitando essa teoria. Ela é criacionista, mas é a teoria do design inteligente. Quer dizer, se você planta um pé de laranja aqui nesse continente africano e outro aqui no continente americano, com o passar dos anos, não muitos anos, aquela laranja vai ficar de um jeito por causa do clima e tudo mais, e essa aqui vai desenvolver outras características. Por isso que você visita outros continentes, existem os mesmos animais com outras características. É o design inteligente, é a adaptação ao local. Isso é sim algo que nasceu da criação. Agora, o que é comprovado? Uma laranja nunca vai virar uma banana. Como um macaco nunca vai virar uma pessoa. Macaco pode sofrer algumas questões de design inteligente, adaptando-se a certos locais, porque isso Deus mesmo permitiu, mas ele nunca vai deixar de ser macaco, como o homem nunca vai deixar de ser homem, a mulher nunca vai deixar de ser mulher, e assim é. E tem ganhado força essa teoria científica criacionista. Então, irmãos, veja aí algumas falácias que muitas vezes os nossos filhos e nós mesmos estamos acreditando. Se dá muita legitimidade aos impulsos sexuais, independentemente
independentemente do sexo, negar os impulsos, principalmente dos adolescentes. Isso é antinatural, dizem as pessoas que trabalham na área. Não, você não pode, você tem que florescer a sexualidade do teu filho, adolescente, porque é natural, faz parte do sistema hormonal. E aí é algo objetivo, mas eles não têm a mesma ou o mesmo argumento quando vai tratar do antinatural. Quando a sexualidade, quando o cara fala, eu sou homem, mas eu nasci num corpo de mulher, ou vice-versa, quando a sexualidade é objetiva, eles não usam esse mesmo argumento. Aí não é natural. Aí você não pode frear. Então as pessoas usam um peso e duas medidas, ou dois pesos e duas medidas para uma mesma situação. É uma insistência com as mentiras. Então nós vivemos essa deficiência moral e também uma deficiência intelectual. Hoje nós vemos que parece que o comportamento dos nossos filhos e das crianças, a partir desse sistema educacional, parece falido tudo isso aí. Existe uma sensação de que as coisas fugiram demais ao controle. Vai para uma sala de aula, veja o comportamento horrível dos alunos. E até em muitos momentos, num próprio culto, a gente não consegue controlar, parece que a coisa fugiu do controle. Aí alguns políticos dizem assim, não, mas nosso sistema educacional é bom porque o índice de analfabetismo caiu muito. Aí o cara vai fazer uma faculdade, uma pós-graduação e não sabe fazer uma redação. Não sabe colocar um argumento lógico atrás do outro. Que muitas pessoas aqui que estudaram, têm terceiro e quarto ano primário e sabem fazer. Então, há uma fragilidade no nosso sistema educacional e que leva a uma característica muito preocupante, que é própria do humanismo, que é você buscar sucesso profissional ao invés de viver pelo serviço comunitário. O ser humano agora ele não vive mais numa comunidade para a comunidade. Ele usufrui da comunidade para viver para si. A sociedade sempre foi formada em comunidade. A gente tem que achar o nosso papel para ajudar um ou outro. E a comunidade vai se desenvolvendo. Hoje em dia não. As pessoas vivem em comunidade, mas para ter um sucesso pessoal. Hoje os nossos filhos estão simplesmente sendo treinados para passar em vestibular. Esse é o grande foco. Esse é o grande objetivo. E isso deixa nós pais com um sorriso de orelha a orelha. Mas antes, eles eram treinados como meninos e meninas, quem sabe, para servirem o próximo. E disso a gente está esquecendo. A ênfase intelectual tem mais a ver com o sucesso do que com o serviço. Tem mais a ver com o desempenho pessoal do que com o altruísmo em relação ao próximo. Isso só mostra uma cultura anticristã desenvolvida, inclusive por nós. Porque ser imitador de Jesus é sempre pensar no outro. Então nós vivemos num período de caos moral e intelectual. A ideia por detrás é promover o humanismo e destruir a cultura que a igreja ensina, a cultura baseada na Bíblia, a cultura judaico-cristã. Qual é o impacto disso sobre a igreja? É como um asteroide, irmãos, que está se aproximando. Está se aproximando do planeta. E muitos pais não sabem como lidar com a situação, nessa caminhada espiritual com os filhos. Muitos pais sabem e ainda trazem os filhos para a igreja. Sabe que o filho vem para a igreja porque entra no carro junto.
Mas muitos pais não conseguem mensurar, medir quanto o filho ou a filha está entendendo do mundo à luz da palavra de Deus. Qual é a cosmovisão do filho e da filha? A maioria de nós pais temos essa dificuldade. Você pai, você não sabe, você mãe, você não sabe o quanto seu filho está compreendendo muitas vezes a palavra do Senhor. Diante dos nossos olhos, nossos meninos muitas vezes estão até indo bem. Meu filho, eu ensino alguma coisa para ele e tal. Mas muitas vezes ele não está formando uma cosmovisão conforme a cosmovisão bíblica para fazer uma leitura do mundo. E uma coisa interessante que diante dos nossos olhos, isso salta, irmãos. Os nossos meninos e meninas estão muito mais informados de quem é o youtuber tal, de quem é o cantor tal, de quem é o pop star tal, a cultura pop entrando nos nossos filhos, no coração deles, e muitos deles não sabem nada de Bíblia. Dificilmente conhecem histórias bíblicas. Eu não estou dizendo que ninguém sabe nada, eu estou dizendo que grande parte dos nossos filhos talvez não saiba. Se a gente fizesse aquelas gincanas antigas, que vocês participaram, muitos aqui, seria uma lástima. Talvez o cara ia ter que procurar no celular e mesmo assim eu não ia conseguir encontrar. Então nós temos muita informação vinda de fora, mas somos rasos demais na formação. Essa formação que deveria ser rica e abrangente. Sabemos pouca coisa de muita coisa. A gente sabe quase tudo, mas não sabe de nada. É uma geração superficial. De Bíblia, então, sabem pouca coisa. Aí você fala assim, mas lá em casa eu ensino, pastor. Eu conto todo dia uma história. E aí dentro disso vem uma outra constatação triste. Que a maioria dos que sabem alguma coisa de Bíblia, e são poucos, e a maioria desses poucos que sabem alguma coisa, sabem as histórias bíblicas, são também portadores de informações só, não necessariamente de uma cosmovisão bíblica. O cara sabe a história bíblica, mas diante da situação para viver, ele não vive. Ele não sabe se comportar, ele não tem uma visão legal da Bíblia, da palavra de Deus, de quem ele é nesse mundo, quem ele é nas mãos de Deus. Um outro sabe contar a história do Noé, do Abraão, do José, do Jacó, de Jesus, do Jonas, que vai a EBD, mas não significa que sabendo essas histórias, eles já estão prontos para os desafios que esse mundo impõe. Eles ainda não conhecem quem sabe o papel, e o grande papel do pai é ensinar o papel para o filho. É difícil encontrar até em adultos quem saiba bem o que é o seu papel. Imagina então como é que a gente está deixando para outra e o que a gente está deixando para outra geração. O número de jovens que cresce nas igrejas e que abandona a religião na juventude é enorme. Nós estamos falando com a Gabriela lá embaixo e o Geraldo lembrou disso, o presbítero Geraldo. O número de jovens que vai entrando na faculdade, na universidade e vai largando a fé é enorme. Aqui na nossa igreja mesmo, se você que cresceu aqui, você pode lembrar de alguém que não está mais aqui, que se perdeu. Então não dá para negar, irmãos, que nós estamos sendo muito mal educados. Isso tem impacto na questão moral e intelectual. E no fim das contas a igreja vai perdendo com isso. Porque nós estamos sendo mais influenciados pelos padrões do mundo do que pelo padrão da palavra. Mais influenciados pela cosmovisão pagã do que a cosmovisão bíblica e cristã. E diante dessa cena complicada, o meu objetivo era falar de esperança. O que a gente faz diante de tudo isso? Quais as propostas? Quais as soluções?
E aí no Salmo 78 eu vou ser bem breve aqui. Quero fazer só um adendo final. Versículo 3 e 4. Diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Eu quero dizer para você o seguinte, que a geração atual é sempre responsável pela geração seguinte. Muitos aqui vêm de berço cristão. Por quê? Porque o pai passou, a mãe passou. Talvez outros tantos se converteram no processo, na caminhada, mas agora você rompeu com aquele sistema, agora você precisa passar isso para o teu filho. A geração atual é sempre responsável pela geração seguinte. Você já viu uma corrida de bastão, mas aquela de... Aliás, só tem corrida de bastão com revezamento, né? Não tem uma pessoa sozinha correndo com bastão. Tem a corrida de revezamento de bastão. Nas Olimpíadas você assiste. E aí, lá aquelas 4 pessoas, via de regra, uma vai passando para outra. E a gente já viu que houve, em algum momento, o bastão caindo. Caiu lá. E aquela equipe perdeu tempo precioso. De quem é a culpa quando o bastão cai? De quem está na frente ou de quem está atrás passando? Sim, de quem está atrás passando. Ele está vendo o movimento do cara da frente, ele se adequa ao movimento do cara da frente, e ele passa para frente, o da frente ainda não enxerga. Assim somos nós. Os nossos filhos não enxergam direito. Nós é que precisamos correr ali, para que a gente passe de forma adequada o bastão. É papel do pai, é papel da mãe. Sim, quando um filho se desvia, quando o bastão cai, também o filho pode ter responsabilidade. Sim. Mas olha, irmãos, a responsabilidade maior, infelizmente, para nós pais, sempre é nossa. Sempre é nossa. A geração que vem antes, ela tem a obrigação bíblica de passar o bastão para a geração que vem depois, continuar correndo. Agora, isso é uma notícia que meio que detona a gente. Detona porque a gente se vê muito incapaz disso. Tem muitos pais aqui que choram porque filhos saíram da igreja. E tentaram, dentro da visão que tinham, fazer as coisas corretas e tudo mais. Eu, como pai, me preocupo. Não é fácil. Agora, a beleza do Evangelho, a beleza da palavra, é que ela não apresenta só aquilo que você tem que fazer para te frustrar. Você fala assim, mas sou tão pequeno e aí eu tenho que fazer isso, mas eu não consigo fazer direito e isso me frustra. Não. A palavra, ela não apresenta só o que você tem que fazer para te frustrar. Isso só seria uma apresentação de lei. Se eu terminasse a mensagem aqui, todo mundo ia para casa carregado das leis só. Não teria a graça. Porque a mensagem de Deus sempre vai nos frustrar. A gente não consegue ser tudo aquilo que a gente deveria ser. O ideal, muitas vezes, não está muito próximo do real. Nós conhecemos a nós mesmos. A Bíblia mostra-nos, muitas vezes, como a gente está abaixo desse padrão que Deus gostaria da nossa vida. Mas a Bíblia aponta um caminho de esperança, um caminho de recomeço, um caminho de nova oportunidade. Se você está com dificuldade, a Bíblia aponta esse caminho. Você precisa continuar. Nós precisamos ensinar uma visão correta de mundo para os nossos filhos. Há esperança. Quando você, a partir da tua vida com Deus, continua insistindo em passar uma visão correta do mundo. E qual é o propósito de passar uma visão correta do mundo? Para que os nossos filhos apreciem cada vez mais a Deus. Versículo 4.
Nós não vamos encobrir aos nossos filhos, nós vamos contar a eles, e eles vão louvar ao Senhor. Eles vão olhar para Deus e ver como Deus é maravilhoso. Eles vão ter encanto pelo Mestre. Quando você passa uma visão para o teu filho, a partir da tua vida, ele vai começar a se encantar pelo Salvador. Mas você tem que estar encantado. Você tem que estar vivendo isso. E aí, quando nós passamos essa visão, de encanto pelo Mestre, nós também vamos fazer dos nossos filhos aquilo que os nossos filhos têm que ser. Também transmissores da semente. Eles vão ser novos semeadores. Olha o versículo 6. A fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem, por sua vez, os referissem aos seus descendentes. Eles vão passar a semente também. Não tem alegria maior do que ver um filho como hoje professar a fé. Ele coloca também à disposição de passar a semente. A mãe e o pai, a mãe, né, Dia das Mães, como deve ser, o coração deve ficar feliz. A gente se alegra quando passa no vestibular, quando tem sucesso na vida, tem um bom emprego, mas a felicidade maior de cada um de nós, se a nossa cosmovisão é cristã, é: meu filho, minha filha está no caminho certo. Ele também é um semeador. Ele pegou o bastão. Então, sabe quando é que a gente sabe que o nosso filho está certo? É de fato isso, quando você conseguiu passar o bastão para ele. Essa tarefa é longa, irmãos. É longa, mas ela inicia em cada um de nós. E você vai detectar essa vida na vida deles, quando eles estão vivendo também para Jesus. Antes do Evangelho ser boa nova, o teu filho e você precisa conhecer que nós somos pecadores. Antes do Evangelho virar uma boa notícia transformadora, você reconhece que é pecador. Aliás, o Evangelho só se transforma numa boa notícia quando você tem a má notícia, que você é pecador, você não consegue nada por você mesmo. Porque, veja bem, se você souber que o Brasil está entrando num caos, numa crise política e financeira sem precedentes, mas a tua empresa está legal, e ela agora... agora temos a boa notícia, estamos saindo da crise, mas a tua empresa continuou legal, aquilo não vai ser boa notícia para você. Agora, se você estava quebrado por causa da crise, sem nada, sem horizonte nenhum, quando vem uma notícia dessas, ela é boa. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer é constantemente olhar para dentro da gente e falar: a gente não é nada, a gente só é alguma coisa pela graça de Deus. E o nosso filho vai ver isso na vida da gente. Essa é a esperança. Essa é a expectativa. Então, que Deus ajude a gente a sair daqui com esperança no coração. Não sei como é que está a tua família, mas que você tenha esperança. Gostaria de convidar o Ministério de Louvor que venha à frente nesse momento. E você, no teu banco, na tua cadeira, pense sobre essa questão da família. Como anda a tua família? Você pai, você mãe, você filho, você que talvez até tenha perdido a esperança, você que talvez esteja engolido por essas filosofias pagãs, anticristãs, vivendo e reproduzindo isso, e talvez você falou: meu Deus, eu preciso dessa boa notícia do Evangelho na minha vida também. Eu preciso passar um bastão certo para o meu filho, para a minha filha. Então, se você tem essa esperança também no coração, e até você que talvez perdeu a esperança, que Deus coloque a esperança no teu coração. A palavra de Deus é esse recomeço, essa oportunidade. A nossa
nossa família só é família quando ela é família eterna. Porque se você perder um filho teu, olha, vai ser uma tristeza nessa vida. A gente quer se encontrar no céu. Essa vida aqui, ela acaba cedo ou tarde, e muitas vezes mais cedo do que a gente quer. A eternidade, ela é por vir. E aí ali a gente vai ser família sempre e para sempre. Pense nisso. Vamos cantar ao Senhor. Fique em pé no meu lugar. Essa canção. Que Deus abençoe a tua família, a tua casa. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença, com bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. A Deus, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Essa é a nossa oração. Agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de nosso Deus e Pai, o consolo, a comunhão, o poder, a unção do Espírito Santo esteja sobre todos vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Amém. Dê um abraço do teu irmão. Você que está pela primeira vez conosco, venha aqui. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus